Janete foi um termo que não se usa mais, infelizmente, na nossa era, é muito voltada à especialidade, ao especialista, né? É legal em alguns pontos, mas quando você tem um pensamento plural, diverso, como o Janete tinha, é mais interessante você deixá-la livre. Então, para mim, ela era uma polímata, assim, ela atuou em várias frentes, exposições interiores, projetos residenciais, hoteleiros, design, arte, grafismo, pensamento, a curadoria. A escola Janete, realmente, como se fala hoje em dia, ela deixou um pensamento muito à frente do tempo. E a Adélia Borges coloca que pessoas assim são um pouco compreendidas naquele início, naquele momento, onde o mundo está pensando de uma forma, mas o que a gente está fazendo hoje reforça que realmente ela estava à frente do tempo dela, né? Que ela tinha um pensamento muito mais evoluído e corajosa, né? Ela não tinha medo das cores, não tinha medo de errar. Outra frase dela, outro dito de Janete, eu penso com as mãos, né? Então, com a Dona Flor, a gente veio com as peças que poderiam ser para a área interna e externa, e substituindo a fibra vegetal, né, por fibra sintética, mais corda náutica, que na época que ela criou as peças não tinha essas possibilidades. A gente foi atualizando os produtos. Como ela falava num dito de Janete, interferir sem ferir. Ela usava muito essa frase com os artesãos, artistas populares que ela convivia. E o que a gente está fazendo é isso, é fazer pequenas intervenções, atualizando os produtos, as peças de Janete, mas sem ferir o desenho original, sem ferir a lógica, o pensamento dela, né, as funções, obviamente, e as proporções majoritárias. A gente está trazendo como lançamento a Chess, que não tinha nome, a gente faz uma homenagem a uma das filhas, que é a Lúcia Costa. Era uma peça toda feita de vime, muito fechada, que tinha uma certa deficiência atrás na base de fechamento, talvez por dificuldades de produção da época. Então a peça hoje é feita toda em alumínio, antes era feita de ferro. Foi substituída por uma trama aberta de corda náutica, variações de cores infinitas, né, que a Dona Flor possibilita no seu portfólio, e foi colocada também uma almofada opcional para dar um conforto maior, abrangendo todos os públicos. A outra peça que a gente produziu é essa cadeira aqui, a cadeira poltrona, que ela chamava de Pinguim, carinhosamente, mas ele também quis fazer uma homenagem à filha, já falecida, a Cláudia, a Cacau, e o nome da poltrona é Cláudia. E era uma peça assim, muito fechada, né, de vinho. Como eu falei, foi uma interferência, porque talvez na época não tinha essas possibilidades. Então a gente abriu como brises para mostrar mais a estrutura da peça muito mais leve, peça de alumínio, e também todas as possibilidades, variações de cores, de fibra, coloridas com a Dona Flor. E a outra peça, que chega a ser uma linha, porque tem mesa de centro também, e variações de banco, que é a Rio, né? Essa a gente respeita muito as proporções, a gente fez umas adaptações, que a ideia é que esteja uma bandeja ainda que vai ser lançada. Mudamos um pouco as proporções das almofadas, deixando mais confortável. A gente fez algumas adaptações, a gente trouxe um olhar mais voltado à ergonomia, porque talvez eu imagino que ela tinha dificuldade de produção, como todos os designers têm, ainda hoje em dia, né? Só que na indústria, na fábrica, você consegue ter um controle maior, consegue fazer mais prototipagem e chegar num conforto mais adequado. Então a gente fez pequenas correções, mas nada que interferisse na lógica, na concepção da peça. Trazendo um conforto maior, melhorando a peça, mas sem mexer no desenho inicial. A máxima continua, interferir sem ferir a originalidade. Peças temporais, peças que da época dela para cá permaneceram vivos e permanecem vivos, né, esse pensamento genético. O que a gente fez foi deixar mais leve, né, deixar esses vazados, trazendo até o próprio pensamento dela na arquitetura com o bossóide. Então, as peças hoje respiram mais, digamos assim, ela está mais leve, mostrando mais a estrutura, mas mantendo a concepção original. E se tornam peças ainda mais contemporâneas também.